Pai, muito obrigado por esse amor tão intenso. Obrigado porque a Tua palavra nos assegura que o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós Te amamos, Senhor. Por isso nessa noite nós abrimos nossos corações a Ti, para que o Senhor ministre em nossas vidas, para que possamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor. A Ti seja a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu sou muito grato a Deus por fazer parte de uma igreja que carrega esse legado da paternidade. Pais, nós temos dentro da nossa liderança exemplos de pais, modelos de pais, assim, que são referencial para nações. Nosso querido apóstolo Melvin Eduardo, que já partiu para a glória, pastor Wade, pastor Paulo Jeff, pastor Sabá, pastor Lima. Nós temos pais excelentes, homens tementes a Deus, e isso alegra muito o meu coração, estar debaixo desse legado de pais que amam o Senhor. E eu tenho certeza que eu estou diante também aqui de pais que têm esse mesmo coração. E a palavra de hoje ela está muito direcionada para o pai, a figura do homem, do pai. Apesar de que eu sei que há mulheres que assumiram também esse papel, porque aquele que gerou o filho por alguma razão abandonou, e essa mulher com muita determinação assumiu também essa nobre missão de ser mãe e pai, e tem cuidado, dado conta do recado. Mas ainda assim a palavra vai estar muito direcionada para a figura do pai, do homem, do sacerdote do lar. Amém? E nós vamos aprender com o exemplo de um homem que está registrado nas Escrituras, que é Jó. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Nós vamos extrair algumas lições aqui com este homem que a Bíblia nos deixou como exemplo. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, e faziam o banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? O tema da mensagem é como ser pai de verdade. Como ser pai de verdade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nessa data tão especial que comemoramos o Dia dos Pais, iremos aprender como sermos pais de verdade. E iremos aprender com esse homem que viveu distante de nós alguns milênios, mas que deixou aí um legado para que possamos aprender com as suas experiências. Este homem que recebeu da parte de Deus um elogio de singularidade. Deus afirma a respeito dele ao próprio diabo, o acusador, dizendo que o homem era íntegro e reto,
temia a Deus e desviava do mal. Também o homem mais rico de sua geração. Isso fica muito claro no versículo de número 3, que nós acabamos de ler, que Jó era o mais rico de todo o Oriente. Mas não só o mais rico, mas também um homem piedoso. O que significa um homem piedoso? Um homem que era justo nas suas negociações. Um homem que não tirava proveito. Um homem que enriqueceu de maneira correta. Um homem que pagava os direitos dos seus funcionários de maneira justa. Não subtraía nada de ninguém. Isso diz de um homem piedoso. Aquele que é correto, aquele que é justo na maneira de negociar e de julgar as suas causas. Homem que foi fortemente provado. Deus permitiu-lhe que fosse provado nas 3 áreas mais vitais, provando ele que ama a Deus mais que a sua família, mais que as riquezas e sua própria vida. Jó foi provado nessas 3 áreas vitais do ser humano, né? Foi provado na sua família. Todos os seus filhos foram ali destruídos por tempestades, as suas riquezas todas foram tiradas e a sua própria vida foi tocada por Deus, permitida ser tocada por Deus. E como ser pai de verdade? Essa é uma mensagem rica para os dias atuais. Como um homem pode ser um pai de verdade com base na história de Jó? Com base no contexto de vida desse homem que viveu há alguns milênios aí distante de nós. Então nós iremos aprender agora algumas lições com esse pai. A primeira lição que nós vamos aprender com este homem é: Jó foi um pai que andou com Deus. Jó foi um pai que andou com Deus. Os pais têm muito que aprender com a história de Jó, pois ele legou aos filhos o rico exemplo de um caráter irrepreensível. Os filhos de Jó tinham tudo: casas, tinham recurso para fazerem banquetes com bastante frequência, mas o maior legado que Jó deixou para os seus filhos não foram os bens, e sim o exemplo. Eu acho que todos nós, pais, trabalhamos para deixar um legado, até mesmo físico, para os nossos filhos. Mas muito mais importante do que coisas, devemos deixar para os nossos filhos exemplos. Amém? Nossos filhos precisam ter esse legado de nós, como pais. E eu me alegro muito pela história do pai que Deus permitiu criar a mim e os meus irmãos, porque deixou esse legado. Muitos pais não têm deixado isso para os seus filhos. Então, muito mais do que presente, os nossos filhos precisam de presença. Amém? A maior herança que um pai pode deixar para os filhos não são as propriedades, não são os bens materiais, não são móveis e imóveis, mas é o legado de uma vida limpa, de um caráter irrepreensível e de uma conduta ilibada. Esse é o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos. Nós éramos 12 irmãos, meus pais geraram 12 filhos. 2 morreram logo pequenininho, 10 se criaram, um veio a falecer com 22 anos, 9 estão vivos. Meu pai não deixou posse para nós, não deixou uma casa, um terreno para cada filho. Hoje minha mãe mora numa casa ali no centro, uma casa boa, um bom terreno. Provavelmente se fôssemos vender hoje, estaria avaliado em 1.500.000, 1.800.000,
por estar no centro da cidade, por ser um terreno grande, mas são 9 filhos. 1,5 milhão dividido para 9 filhos aí, vai dar 100 e alguma coisa para cada um. Dá para comprar uns picolé ali, nos dias de hoje. Não deixou muitos bens, mas porém deixou um legado, de um exemplo, de uma vida ilibada. O que me alegra é quando eu encontro pessoas que conviveram com meu pai, que o conheceram, é que quando eles sabem de quem eu sou filho, eles dizem: rapaz, aquele velho era correto. Pensa num homem correto, era o seu pai. Pensa num homem de atitude honesta. Então isso me deixa muito feliz. E meu pai nos ensinou a sermos homens de verdade, homens honrados, uma conduta correta. Deixou esse exemplo, deixou esse legado. Meu pai nunca ficou devendo nada a ninguém. Meu pai, tudo que ele comprou, que era parcelado, ou ele pagava antes do tempo, ou na data certa. Ele nunca deixou seus compromissos vencer. Meu pai não deixou uma dívida para minha mãe, nem de IPTU, nem de água, nem de energia, tudo correto. Tinha um carro, faleceu, documento estava em dias, tudo certinho. Então, esse é um legado que nós devemos deixar para os nossos filhos. Exemplo e uma conduta ilibada. Nós, pais, somos como espelho para os nossos filhos, amém, queridos? Os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Não adianta você, como pai, querer ensinar o seu filho a fazer coisas corretas, a andar de maneira correta, se você mesmo não anda. Não adianta você dizer para ele parar de fazer tal coisa se você mesmo faz. Nós somos os espelhos para eles. E mais do que discurso, é o que ele nos vê fazendo que vai convencê-lo. Nossa vida fala mais aos nossos filhos do que os nossos discursos. A maneira como vivemos como pai, a maneira como agimos como pai, é o que vai conduzir os nossos filhos a seguir. E exatamente isso que Jó vai legar para os seus filhos: uma vida exemplar, uma conduta ilibada. Jó era um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Muitas das vezes, no cotidiano, principalmente nos dias atuais, nós justificamos praticar alguma coisa que não é correta, justificamos dizendo: pastor, todo mundo faz isso hoje. Pastor, é difícil hoje você fazer as coisas tudo certinho. Hoje, se não molhar a mão de alguém, hoje, se você não molhar a mão de um funcionário em tal lugar, ele não passa o seu processo para andar. É impossível ser correto. Essa é a justificativa que a gente ouve de alguns pais que estão cometendo coisas. E talvez digam: mas pastor, Jó não viveu nos dias de hoje. Nos dias de hoje é diferente. Se Jó vivesse no dia de hoje, talvez Jó não teria recebido esse elogio de Deus. Não tinha corrupção, pastor, no dia de Jó. Não tinha muita imoralidade nos dias de Jó. Talvez a gente pense isso. Jó viveu no meio de uma geração perversa. Jó era um homem da terra de Uz. E se você for estudar sobre a terra de Uz, nos dias de Jó, era uma terra idólatra, com muitos deuses. Em meio a esse contexto se manifesta esse homem, fiel a Deus e com comunhão com Deus. Em meio à idolatria, em meio a culto a muitos deuses, e onde há idolatria, há muita imoralidade. E Jó vivia nesse contexto.
Então, meu querido, não importa o quanto corrompida, decadente aos usos e costumes, e tão desviada seja a religiosidade da sociedade brasileira, cada pai deve viver uma vida irrepreensível no meio de uma geração corrupta e perversa. Amém? Não importa se hoje nós estamos no meio de uma nação onde a corrupção virou uma prática corriqueira. Não importa quão imoral está a nação brasileira, mas é dever nosso como pai vivermos de maneira correta, com integridade, em meio a essa geração. E é possível. É possível. E olha só, Jó, outro ponto. Jó era um homem gentílico. O que significa isso? Jó era gentil, não era crente, não era da Paz Church, não era da Assembleia de Deus, não era da Batista, não era da Presbiteriana. Jó vivia cercado de muitas crenças e muitos valores na contramão dos valores de Deus, parecido conosco. Nós vivemos em meio a um monte de gente complicada, sim ou não? Estamos aí cercados por todos os lados. Onde a gente vai, o que a gente assiste. Meu Deus, o exemplo agora dessas Olimpíadas que encerrou, graças a Deus. Já começou com uma abertura imoral. E toda a estrutura de culto a demônios. A gente vai assistir um filme, hoje você não consegue mais assistir um filme com a família, porque está ali inserido práticas imorais. É obrigado agora nos filmes ter tais práticas. Jó vivia cercado de muitas crenças, assim como nós. Muitos amigos de Jó, com quem ele negociava talvez, com quem ele fazia negócio, não prezava pelos mesmos valores que Jó prezava, assim como eu e você. O desafio dos pais é viverem em integridade na presença de Deus. Amém, queridos? Vocês estão aqui comigo? Então, mesmo diante de pessoas que não levam o Senhor a sério, o nosso desafio é vivermos em integridade. Outro ponto que nós aprendemos aqui de como ser pai de verdade. Jó associava sua vida moral com sua vida espiritual. O versículo 1 diz assim: este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Temia a Deus e se desviava do mal. Primeiro nós vamos ver aqui o seu caráter moral. Íntegro. Jó era um homem íntegro. E o que é ser uma pessoa íntegra? Íntegro é aquilo que você é quando ninguém está lhe observando. Isso é ser íntegro, quando ninguém está observando você. Íntegro é aquilo que você é olhando-se no espelho. Íntegro é aquilo que você é e só Deus pode ver. Íntegro é quando você está lá no seu quarto, sozinho, ou quando você está na sua sala, assistindo a Netflix, e você vai abrir um filme, e você vê que aquele filme é imoral, você pega e desliga. Isso é ser íntegro, porque você percebeu que tem algo ali que não agrada o coração de Deus, quando ninguém está vendo. Ele também era um homem reto.
E reto é aquilo que você é em público. Amém? Reto é aquilo que você é em público. Reto é aquilo que as pessoas podem ver. Reto é aquilo que a sociedade assiste. Reto é aquilo que os nossos filhos contemplam externamente. Porque intimamente você vive com Deus. E Jó era íntegro e reto. Assim como ele era quando ninguém estava vendo, assim ele era quando estava em público. Esse era Jó. Jó era esse homem. E é isso que nós aprendemos. Então, a grande pergunta hoje é essa: o que os nossos filhos estão vendo a nosso respeito? Nossos filhos são testemunha de que, de fato, somos pessoas que não só somos íntegros, mas retas em nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas transações, nos nossos negócios, nos nossos acordos, nas nossas alianças, na nossa postura espiritual, porque isso era Jó. Como que seu filho tem visto você? Como que é o seu comportamento? O que seu filho tem testemunhado? Quando você vai negociar, que tipo de pai você é quando está negociando? Se é aquele pai que fala a verdade, quando vai vender aquele objeto, você fala para quem está comprando: olha, eu estou te vendendo, mas esse objeto aqui tem esse e esse defeito aqui, por isso que é esse valor. Ou você tem sido aquele pai que quando está vendendo algo, o seu filho está do lado ali: não, está muito bom, pode levar, não tem problema nenhum. E quando a pessoa chega lá, com uma semana dá problema. Eu já ouvi de gente que comprou objetos, carro, que alguém lá que vendeu, talvez um pai que estava trabalhando lá, falou: esse carro está ótimo, zerado. Aí deu problema, levou na oficina. Quando abriu o motor, falou: esse motor aqui não é mais original não, já foi feito retífica dele. Não, mas o cara lá me falou que é original, nunca foi mexido. Ó, foi. Já deve ser umas 3 vezes, já está no último passe que deu na retífica. O que você acha que a pessoa diz daquele pai? Que cabra sem vergonha, enrolado, safado, me passou a perna. Então, quando você vai negociar, Jó era íntegro e reto. Um dos grandes legados deixados aos seus filhos naquela época. Jó era íntegro e reto. Outra lição que nós aprendemos com Jó para sermos pais de verdade: Jó era temente a Deus. Jó era temente a Deus. E aqui está a base, os alicerces de uma vida íntegra e reta. Temor a Deus é a base, o alicerce de uma vida íntegra e reta. O que nos livra do perigo, da corrupção, da violência, da maldade, da impureza, dos deslizes da vida, é o temor de Deus. Amém, querido? Sabe o que nos impede e o que não nos deixa fazermos tal prática, o que nos leva a fugir dessas coisas terríveis, da imoralidade, da violência, é o temor de Deus. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte de uma igreja que aplica esse princípio tão importante da vida cristã, que é o discipulado.
eu sou muito grato porque eu tenho um discipulador sobre minha vida. Pensa numa bênção que é o discipulado. Mas se você só não faz coisas erradas, porque você tem um discipulador toda hora tendo que buzinar no seu ouvido para lembrar você. Eu já ouvi gente tentando justificar erro, dizendo: não, é porque tem 5 meses que meu discipulador não se reúne comigo, por isso que eu pequei. E eu não tenho nada contra o discipulado, como eu falei, é bênção de Deus e devemos praticar porque é princípio bíblico e faz bem. Mas Jó não tinha um discipulador. Jó não tinha alguém dizendo: não faz isso, Jó, porque Jó tinha o temor de Deus. O temor de Deus, escute isso, o temor de Deus é o freio moral da nossa vida. Se você tem o temor de Deus, com certeza você não vai assistir pornografia dentro do seu quarto quando seus filhos estão dormindo. E você não vai assistir porque você teme a Deus, é um pai temente a Deus. Você não vai se envolver com imoralidade, não vai fazer negociatas, falcatruas, porque você tem o temor de Deus, que é o freio moral da nossa vida. Amém, querido? É o temor de Deus que nos livra do pecado, de decisões erradas, de alianças erradas, de acordos errados, de atitudes erradas. É o temor de Deus que nos livra disso. É o temor de Deus. Você e eu, Pai, nós precisamos pedir ao próprio Deus que Ele mesmo produza em nós o temor dEle. Amém? Porque o temor de Deus que vai nos conduzir pelas veredas da justiça. É o temor de Deus. O versículo 1 diz que Jó se desviava do mal. O mal nos cerca por todos os lados, de todas as formas. O mal está em todo lugar. E nos cerca por todos os lados. No seu trabalho, dentro da igreja, aonde você vai. O texto deixa claro, deixa muito claro, que Jó era um pai que se desviava do mal deliberadamente. E por que Jó fazia isso? Jó fazia isso porque tinha o temor de Deus em seu coração. A razão que Jó fazia isso é porque tinha o temor de Deus em seu coração. E todo pai, e toda pessoa, na verdade, todo crente, todo ser humano que tem o temor de Deus, ele não se envolve com coisas vergonhosas. Outra lição que a gente aprende com Jó, de como ser pai de verdade. Jó investia no relacionamento dos seus filhos. Isso aqui é muito importante, viu? Os pais muitas das vezes não estão nem aí quando os meninos estão brigando, estão se pegando, estão discutindo. Eles não lidam com isso, não aproveitam para ensinar. E Jó investiu no relacionamento dos seus filhos. No versículo 4 diz assim: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Isso deixa muito claro que eles tinham amizade entre eles. Eles eram unidos. É muito triste quando você vai no aniversário de alguém, na casa de alguém, que estão confraternizando de algo, e você pergunta, você conhece a família, aí você sente falta de 1 ou 2 membros lá dos filhos.
cadê o fulano? Ah, deve estar cuidando da vida dele. Aí você já sabe, estão em inimizade. Esses irmãos não se dão bem, não se falam. Como eu falei, lá na minha casa éramos 10. Tinha uns atritos lá? Tinha. Eu já taquei pedra 2 vezes na cabeça do meu irmão mais velho. Eu era o mais tranquilo da minha casa. Então, quando meu pai queria me corrigir, eu tinha que correr, ele mandava meu irmão mais velho me pegar. Uma vez eu taquei uma pilhazinha daquelas amarelinhas, Rayovac, desse tamanho, na cabeça dele. Outra vez foi uma pedra. Mas sabe de uma coisa? Hoje nós almoçamos juntos. Só faltavam 2, porque estão morando fora daqui do estado. Mas todos os outros estavam lá, brincando, conversando, unidos. Nós gostamos de estar juntos. Sabe por quê? Porque os nossos pais corrigiram isso. Meu pai ensinou a convivermos como irmão. E hoje um ajuda o outro quando precisa. Se precisar, estão prontos. Quando tem aniversário dos sobrinhos, não precisa convidar ninguém de fora, só a família enche a festa. Vai estar todo mundo lá. Então, Jó investiu no relacionamento dos seus filhos. Muitos pais têm filhos prediletos. Às vezes os meninos estão brigando ali por causa de um brinquedinho, aí o pai toma, em vez de tomar, segurar e ensinar, ele pega e ele favorece o outro. Aí um já vê e diz, já, na cabecinha dele ele já liga, que o pai gosta mais dele, já começa a criar, porque criança é inteligente. Jó foi um pai que investiu no relacionamento dos seus 10 filhos. Ele plantou as sementes da amizade no coração dos seus filhos. Quando uma família possui muitas riquezas, como a família de Jó, os filhos costumam não viver em união. Normalmente, quando são famílias, não é todas, mas é mais fácil quando envolve muito recurso de existir inimizade entre os irmãos. Mas Jó lidou com isso, e eu acho que esse é um papel que nós pais precisamos atentar, investir no relacionamento dos nossos filhos. Eu faço muito isso. Eu e minha esposa temos 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Hoje os 2 meninos estão morando conosco, uma menina já casou, a outra está morando fora, mas eu aproveito para ensinar. Às vezes eu saí para pedalar com o Rafael e o Samuel, e o Rafael pedala mais rápido, e aí ele acaba indo embora, vai embora na frente, e o Samuelzinho fica para trás. Eu deixava o Rafael ir. Depois, quando eu encontrava ele, quando chegava em casa, eu dizia, cara, tu estava pedalando sozinho? Não. Pois é, tu deixou teu irmão para trás. Tu tem que andar do lado do teu irmão. Por quê? Se alguém tentar tomar a bicicleta dele, tu tem que apanhar junto com ele. Socorrer o teu irmão, não pode deixar ele só. Tu precisa cuidar do teu irmão, proteger, tu é mais velho. Quando a gente vai pescar, aí eles saem no caiaque, o Rafael some às vezes, sumia, não faz mais isso. E o Samuelzinho ficava para trás no caiaque sozinho. Fala, e se o caiaque virar e ele se afogar, quem vai socorrer ele? Então fica sempre perto do teu irmão, cuida dele, tu é mais velho. Então eles têm bom relacionamento, lá um veste a camisa do outro, a calça do outro, calça a sandália do outro, não existe esse negócio de briga. Ei, tá brabo lá, por que tá brabo? Porque o Samuel vestiu minha roupa. Não existe isso lá em casa. A gente investiu, e nós precisamos fazer isso, amém, queridos? Nós não podemos cometer o erro que Adão cometeu. Eu não sei como que era a família de Adão, a casa dele, porque a Bíblia não relata nada disso. Mas você sabe o que aconteceu com os filhos de Adão? Caim matou Abel.
Adão não investiu no relacionamento dos seus filhos. Não podemos cometer o mesmo erro que Abraão cometeu. Abraão também não investiu no relacionamento dos seus filhos. Abraão teve que mandar Ismael embora. Por quê? Porque não estava se dando bem com Isaque. Não podemos cometer o mesmo erro que Isaque cometeu. Jacó e Esaú não se deram bem. Um querendo matar o outro. Mais de 20 anos brigado um com o outro. Não podemos cometer o mesmo erro que Jacó cometeu. Jacó não investiu no relacionamento dos seus filhos. E os irmãos de José fizeram o quê? Jogaram ele num poço. Depois tiraram e venderam como escravo por um valor insignificante. Porque não havia amizade. Jacó não investiu no relacionamento. Não podemos cometer o mesmo erro que Davi cometeu. Davi não investiu no relacionamento dos seus filhos. Sabe o que aconteceu? Um irmão abusou da própria irmã. Um irmão depois pega e mata o outro. Então precisamos investir. Nossos filhos são diferentes, têm gostos diferentes, têm preferências diferentes, têm aptidões diferentes. Precisamos saber lidar com isso. Outra lição que aprendemos com Jó, para sermos pais de verdade: Jó exercia plenamente o sacerdócio em seu lar. E esse aqui é um ponto muito importante também. Porque nos dias atuais, os pais, a figura do homem eu estou falando, têm terceirizado essa responsabilidade. Muitos pais têm deixado de exercer o sacerdócio no lar e têm terceirizado para a mulher, para a esposa, ou para o pastor, ou para o discipulador, ou para o líder de célula. Está jogando a responsabilidade. Olha o que diz o versículo de número 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Por quê? Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Lá em casa nós temos uma prática que se repete todo dia. Toda noite, eu, a minha esposa e meus filhos, nós nos reunimos para fazer o nosso devocional. Daqui a pouco, quando eu voltar para casa, provavelmente a gente vai chegar, comer alguma coisa, mas antes de se recolher, nós vamos entrar no quarto, os 4, e muitas das vezes a filha que está fora faz chamada de vídeo, a gente ora junto. Mas sabe de quem foi a iniciativa? Do pai. Do pai. Quando eu não estou, aí sim minha esposa assume. Mas quando sou eu que estou em casa junto com eles, sou eu que faço isso. Não é responsabilidade do discipulador, não é responsabilidade do líder de célula, é sua, pai. Exercer plenamente o sacerdócio no seu lar. Então, em primeiro lugar, Jó se preocupava com a salvação de seus filhos,
Jó oferecia holocausto em favor de seus filhos. Jó estava atento à vida dos seus filhos, ele estava preocupado com a salvação dos seus filhos. Tem pai que não está preocupado nem se o filho chegou na igreja. Tem pai que não está nem aí, nem se procura saber se o filho chegou até a escola. Tem pai que nunca foi na reunião de pais e mestres dos filhos. Vai lá, amor, vai lá, esse negócio de... Vai lá. Tem pai que nunca pediu para ver o caderno de atividade dos filhos, para ver se ele realmente foi na escola. Tem pai que só descobre que o filho ou a filha não foi na escola depois de 9 meses, quando ela está grávida. E ela engravidou no turno matutino, porque ela não chegou até a escola. Ela saiu com o namoradinho. Lá em casa, volta e meia, eu chego com um dos meus filhos, com os filhos, e pergunto: está lendo a Bíblia? Sim, pai. Qual livro? Livro tal. Qual capítulo você está lendo? Capítulo tal. Você já leu hoje? Se ele já leu, já. Me fala aí o que ele fala lá nesse capítulo, porque eu sei. Aí ele vai falar o capítulo. Se ele relatar, parabéns, cara. Você está lendo, parabéns, continua. Você tem feito isso? Você está preocupado com a salvação dos seus filhos? O texto diz que ele oferecia holocausto. Você sabe o que é holocausto? Sacrifício, oferta de sacrifício pelos seus filhos. Se não todo dia ele mandava matar novilho, mas pelo menos uma semana ou uma vez por mês, Jó matava 10 novilhos. 10 novilhos de 180 quilos, vendido ao preço de R$3, agora que está o preço do boi vivo. Multiplica aí e vê quanto que ele gastava por mês, vamos imaginar por mês, pelos seus filhos, investindo na vida dos seus filhos. Tem pai que não quer investir nada na vida do filho, nem a Bíblia compra para o filho. Se o menino pedir para ir para o acampamento, ele pergunta: quanto que é? Pai, é 200 o acampamento de jovem. Deus me livre! R$200 para ir para um acampamento da igreja, isso é um roubo. Como é que pode? Às vezes a gente vê filhos, se não sair para vender brigadeiro aqui na frente da igreja, não vai, porque o pai não se esforça para mandar. Imagine para fazer o GMS. Você sabe o que é GMS? É a nossa escola de missões, Global Mission School, que acontece lá em Fortaleza. Sabe quanto custa a escola? De passagem, Boa Vista, Fortaleza e de volta, você vai gastar aí 2.500 mais ou menos. Para ele passar os 5 meses lá na escola, R$7.000. 2.500 com 7, 9.500. Mais 3.000 para ele fazer o prático, que vai viajar para outro estado, a pôr em prática. 10.500. Jesus, Deus me livre. Tem pais que não estão dispostos a investir na salvação dos seus filhos. Jó fazia isso. Então Jó se preocupava com a salvação. Jó exercia plenamente o sacerdócio no seu lar, porque ele tinha o total compromisso de ver que seus filhos seriam salvos. Além da santificação de cada filho, Jó queria ter certeza da salvação deles. Talvez a maior causa que devemos ter com Deus em relação aos nossos filhos seja esta: não adianta os nossos filhos
morarem numa boa casa, terem uma boa roupa, estudarem uma boa escola, fazerem uma boa graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, entrarem pelas portas das frente das maiores e melhores empresas, fazer uma carreira profissional brilhante, se eles não forem salvos. Se os nossos filhos não estiverem debaixo do sangue de Jesus, qualquer troféu, seja ele o mais honroso que for, o mais aplaudido que for, é apenas palha. É apenas palha. Jó se preocupava com a vida íntima dos seus filhos para com Deus. Ele queria saber como é que estava o coração dos seus filhos com Deus. Próximo ponto, caminhando para o fim agora. Jó se preocupava com a vida íntima de seus filhos com Deus. Todo pai de verdade, ele fica atento a isso. Olha o que diz a parte do versículo 5. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Eu levo o meu filho praticamente todas as manhãs para o cursinho, ele faz curso, e levo toda a tarde, tanto o Samuel como o Rafael para a faculdade e o Samuel para a escola regular. Praticamente toda a tarde eu faço isso. E eu sempre aproveito para saber como é que está o coração deles. E aí, Samuel, como é que está o seu coração aí nessa área? Está tranquilo? Tem algo que tu quer falar com teu pai? Cara, pode falar. Quero ajudar você. Você está atento a isso? A minha filha que está lá em Santarém, trabalhando em missões, ela ia tomar uma decisão, ela compartilhou, eu fiquei sabendo, a mãe dela me falou, e eu pedi para conversar com ela, e fui orientá-la. Falei umas coisas, depois ela foi orar, depois ela me ligou chorando, agradecendo. Pai, muito obrigado porque o Senhor falou e me orientou diante disso. Por quê? Porque eu quero cuidar do coração da minha filha para ela não tomar decisões erradas. Agora mesmo ela está prestes a tomar uma das decisões mais importantes da vida dela. Agora em setembro eu vou para Santarém, eu com a mãe dela pessoalmente, para essa fase importante da vida dela. Porque é importante. O meu filho, o outro, é baterista aqui, assim como o que estava tocando aqui, é um excelente baterista também. E aí recebe elogios. Rafael, toca demais, está tocando bem, tal. E eu falo para ele também, está tocando bem, bacana. E eu fico de olho, porque quem está aqui em cima, nesse altar, assim como todos nós, somos muito visados, mas quem está aqui em cima, então, quando cai alguém que está aqui em cima, fica mais notório. E aí eu fico atento no coraçãozinho dele, porque eu sei que os elogios, é bom, mas se não cuidar, quando eu percebo que o balãozinho dele está, aí eu vou lá com um espinho. Aí eu vou ensinar para ele. Guarda o teu coração, seja uma pessoa sempre agradável, humilde. Toque o coração de Deus, porque aí você vai tocar da igreja. Eu estou sempre ensinando meu filho. Por quê? Porque eu quero saber da vida íntima dos meus filhos. Jó era esse pai interessado que Deus fosse glorificado na vida dos seus filhos, amém, queridos? E último ponto, Jó era um pai intercessor. Jó tem orado constantemente pelos seus filhos, e eu te pergunto, você tem orado pelos seus filhos? Jó era um pai intercessor, ou seja, orava pelos seus filhos,
ele não pedia a Deus nada material para os filhos, porque toda a preocupação era a relação dos filhos com o Senhor Deus. Ah, pastor, eu oro de vez em quando, o senhor sabe, muita ocupação, muita coisa, muita correria, muito trabalho, às vezes eu chego cansado, não dá de orar. A Bíblia diz: Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Você ouviu isso no texto? Você já viu algum rico desocupado? E quanto mais rico, mais ocupações. Quanto mais rico, mais atividade. Quanto mais rico, mais uma agenda para atender. Mais pessoas querendo falar com você. E Jó com certeza tinha muitas ocupações. Mas Jó tinha os filhos como prioridade. Se você está tão ocupado ao ponto de não ter tempo para os seus filhos, verdadeiramente você está muito ocupado. Mas o texto diz que Jó se levantava de vez e... Era isso? Quando? Continuamente. Significa que era todo dia. Muito pai vai despertar para orar pelo filho quando o problema já não tem quase solução. Aí é incrível que ele acha tempo para orar. Quando o negócio está sério, aí ele consegue até acordar de madrugada, ainda acorda os outros para orar junto com ele de madrugada. Não precisa o negócio apertar para isso. Jó orava continuamente, todo dia pelos seus filhos. Sabe qual é o meu dever como pai? Interceder pelos meus filhos todos os dias. Eu oro todo dia, um por um dos meus filhos, nome por nome. Eu menciono cada um, além de toda a minha família, mas principalmente começo pelos meus filhos. Eu oro, pai, pela Rafaela, tal, assim, nisso, pelo Rafael, nisso. Toda noite, eu e minha esposa, eu sei que minha esposa também faz isso em outros momentos, nós oramos. Agora recente, o Rafael fez o teste de direção. Ele tinha ficado reprovado, porque ele fez nas pressas. Como ele entrou na escola, bem perto de ir para a escola de missões, lá em Fortaleza, então ele fez corrido, as aulas eram corridas demais e tal, e acabou que até o dia do teste, era o dia que ele já ia viajar de madrugada, e aí ele acabou reprovando, na primeira tentativa. Aí ele foi para a escola, passou lá os seus 5, 6 meses para fora. Quando ele voltou, nós começamos a organizar para ele retomar de novo. E agora, quarta-feira, ele falou: pai, eu vou marcar a prova dele. O irmão Adolfo ajudou aí com o carro. Nosso carro é automático, do Adolfo. O Adolfo tem um carro manual. Ajudou para ele fazer umas práticas no pátio de uma escola. E na quinta-feira de manhã ele ia fazer a prova. E na quarta-feira à noite eu fui para o sítio junto com os outros pastores para um tempo de consagração. Mas eu estava lá no sítio à noite e eu estava orando: pai, agracia o meu filho com a aprovação desse teste. Ajuda ele a passar, não deixa ele errar. Ele é teu servo, honra ele. Dê essa vitória a ele. Antes de dormir, na madrugada, eu estava orando pelo meu filho. No outro dia, pela manhã, umas 9h30, 10 da manhã, eu mandei mensagem para a mãe dele: e aí, como foi lá com o Rafael? Ela demorou a responder, estava resolvendo algumas coisas. Demorou um pouco, ele mandou uma mensagem para mim: pai, eu fui aprovado. Está habilitado. Bom, passou no teste. Quinta-feira ele vai estar habilitado, com certeza vai querer dirigir o Corolla quinta-feira. Vai ser bom. Setembro eu já viajo, ele já vai levar o irmão dele para a escola, já vai para a faculdade. Mas sabe, é o nosso papel orar pelos nossos filhos, amém, querido?
Jó tinha esse compromisso de orar continuamente. E para concluir, se coloque de pé, nós vamos concluir. O nosso papel como pai não termina no dia que o filho casa, que a filha casa. Os nossos filhos se casam, eles seguem a sua vida, mas o nosso papel de intercessores e de conselheiros não termina. Amém? Nós ainda continuaremos velando pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, porque este é o nosso papel, interceder pela nossa família. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, por favor.